Ela desligou até o microfone, olha. Ela pulou em cima do mouse, eu nem reparei. Né, Mac? Bom, pô, vamos ligar a câmera pra gente começar a aula. É sério isso? Não tô zoando, não. Eu vou sair. Isso aí, Vou terminar Rosa. de comer agora, Eurico. Pô, Tarek, também essa fuleiragem? Terminar de comer. E aí, o que vocês estudaram? Estudaram tudo de mieloproliferativas? Em pessoas. Sharon, cadê teu bebê? Sharon Cardoso? Tá com a minha mãe. Cadê sua mãe? Tá no apartamento dela. Poxa, Sharon. A Sharon tá Mas acho que completamente daqui a fissurada pouco com ela o neném traz ele dela, aqui gente. pra eu dar mamar. Oi? Daqui a pouco acho que ela traz ele aqui pra eu dar mamar. Então tá. Eu fiz essa aula especialmente para conhecer ele. Hã? Eu fiz essa aula pensando em conhecê-lo. Aham. Tá Uhum. bom. Tá bom, obrigada. Depois eu trago ele. Quem sabe você não muda de ideia em relação aos filhos, porque ele é um amorzinho e ele é uma fofurinha. Até a primeira cagada. Hã? Até a primeira cagada. Ah, qualquer coisa contrata babá, uai. A primeira fraldinha cheia. Babá Nem sempre vai ter sempre. atestado. Hã? Babá sempre vai arrumar um atestado. Nada. A babá, É. ela se envolve em tanto que nem a babazinha dele, só tá com um mês com a gente. Mas dá domingo, assim, ela já fica morrendo de saudade, ela me manda mensagem, ai, tô com saudade, não sei o quê. Elas se apegam, E bebezinho pequeno é muito gostoso, né? é gostoso. E ele é muito bonzinho, então ele não é de chorar, ele é muito bonzinho. E aí cativa mais ainda. Pela adolescência pra você ver. Não, daqui a pouco. Porra, nem tanto, né? Meu filho tá com 10 anos, vai fazer 11 depois de Então, amanhã. esse daí é daqui a pouco. O outro que acabou de nascer vai demorar uma década para chegar lá. Então, eu vou ter duas fases ao mesmo tempo: a aborrecência e pequenininho. Pequenininho não dá trabalho, você sabe como é. O problema é a hora que começa a enfiar a mão na tomada, né? E o adolescente enfia na mão em outras coisas. Enfim. Desse jeito. É. Outros buracos indevidos. Mas é a vida. A vida é feita de buracos, Sharon. Sim, vamos tapá-los. Vamos para a pauta de hoje. Quem estudou aí? Ninguém estudou? Yasmin estudou. Vai, Yasmin, começa a explicação do nosso caso. Eu não. Não, não. Sim, sim. Jaqueline Vilar. Tá difícil, hein, Não, galera? não, prof, pelo amor de Deus. Vamos lá, Jaque. Recapitula o nosso caso aí. Não, pelo amor de Deus, tô passando mal. Tá, deixa eu começar a marcar aqui os que estão falando não. Hoje vai ser mais organizada a bagunça. Então, Jaqueline Vilar, Yasmin. Vocês vão continuar? Vamos, gente. Recapitula o caso, Matheus. Deixa eu abrir ele aqui, peraí, no celular. Aí, tá vendo? Só abrir o caso. Resumidamente, precisa ler de novo, não. O que era o caso? Só tem que achar aqui agora. Vou parar de dar aula e vocês não estão estudando? O senhor mandou no Class, professor? Mandou no grupo da sala. Deixa eu ver aqui.
abrir. É da Hilda? É, O paciente procura atendimento na UBS, onde mora devido ao quadro de tosse seca, que se tornou produtiva há 5 dias. Foi atendida dia 22 de 5 de 2019, medicada com xarope e inalação, e foram solicitados alguns exames. A paciente não melhorou e voltou várias vezes na UBS para atendimento. Não fez exames solicitados, pois está na fila de espera do SUS. Devido à piora clínica, foi então orientada a procurar serviço hospitalar, após encaminhamento. Procurou atendimento no pronto-socorro do Hospital João Paulo II. Nega eritromelalgia, nega prurido cutâneo após banhos e nega febre. Sudorese noturna, febre e sudorese noturna, perdão. Porém, relata emagrecimento de 7 quilos nos últimos 6 meses. Instabagista, parou de fumar com exame geral, densitometria, desorientada no tempo e espaço, dispneica, hidratada, hipercorada, pletórica, sem cianose. Não aparenta sinais de esforço respiratório. Pressão arterial 90/60, frequência respiratória 26 incursões por minuto, frequência cardíaca 110 batimentos por minuto, saturação 88 em ar ambiente. Ausculta com roncos difusos e estertores na base direita, cardíacas normofonéticas, sem alterações. Os exames realizados. Raio de tórax com consolidação no lobo inferior direito e sinais de hipersuflação. Ultrassonografia de abdômen total sem alterações. Aí o hemograma. Professor, só essa leitura aqui em linha. 18 seria a hemoglobina, né? 18,54 de VCM, não, VCM não, é de hematócrito. O VCM 86 e 32 do HCM, né? Normal, isso. Aí a série branca, 17.000 leucócitos, sendo aí essa aqui que eu fico mais confuso ainda. Esses dois seriam dos Bastonetes. Ou anterior, se tiver. É sempre assim, Matheus, o maior número vai ser segmentado. Então, o que tiver à esquerda dele vai ser... Depende de quantas coisas à esquerda você vai ter, entendeu? Então, segmentado vai ser o maior. Depois vem bastão, antes do bastão, metamielócito, antes do meta, o mielócito, antes do mielócito, promielócito, e antes do pró-blasto. Entendeu? Então, no caso aí, você tem... Qual é o número que vem na sequência? O primeiro número é 2, o maior número que tem é 78. Aí do lado direito e do lado esquerdo. Isso. Então, 2 de bastão, 78 de segmentado. Aí vem eosinófilo basófilo. Eosinófilo basófilo, 2 e 0. Linfócitos típicos e monócitos. 15% e monócitos 3%. Ou seja, é uma leucocitose às custas de neutrofilia. Desses 17.000, eu vou ter aí 80% de neutrófilos, né? Entre segmentado e bastão. Isso dá o quê? Uns 14.000? 15.000? No normal até 5, 6.000. A gente tem aí uma idosa, né, com muito neutrófilo. E a plaqueta de? 245.000. 245.000. Então, primeira coisa, o que essa mulher pode ter? Nesse cenário aí, é uma paciente que tem alteração pulmonar, que é DPOC, que está provavelmente infectada, talvez séptica, né? Tem critérios para isso, e que está com polistemia. O que é polistemia? Agora vamos responder, galera. Vamos participar, mesmo que não souber, tenta falar. Tá brincando, viu, gente? Eu não marquei o nome aqui de vocês, não. Mas eu vou começar a marcar. Yasmin. O que é polistemia, galera? O que significa esse termo, polistemia? Seria um aumento, né, professor, das células, tanto vermelhas, tanto da linhagem vermelha quanto da branca? Na verdade, assim, a hiperprodução da medula, das Na polistemia, não. Então, não. Esse termo polistemia tem a ver com uma linhagem específica, Silvia. É massa, professor. Tá.
Isto, hemácia. Na verdade, essa família de doenças, que são mieloproliferativas crônicas, tem a ver com células maduras, às vezes vem coisas associadas. Então, você poderia ter uma polistemia com um pouquinho de leucocitose? Poderia, Silvia. Pode acontecer. Mas a definição de polistemia é aumento de massa eritrocitária. Aumento da quantidade de hemácias, entendeu? O que vai refletir no aumento de hemoglobina e hematócrito. Esse aumento é acima de quanto, meninos? Até quanto é normal? A gente viu lá no hemograma que hemoglobina acima de 12 é normal, não é anemia. Menor que 12, em geral, já tem um pouquinho de anemia, não é? Uma aula que o padrão foi de 16 a 16. Isto, Giovana, a gente está do outro lado agora. Tipo assim, ó. Tá, eu começo lá em 12, 13 no homem, 12,5, enfim. E vou até quanto? Até quanto que é normal aqui de hemoglobina? 17,5. Você falou 16,5 em homem, 16 em mulher, não tinha Na mudado? verdade, os dois estão certos, mas a Giovana está mais atualizada. Antigamente, Robson, era 18 e 18,5. Na mulher e no homem. Hoje, a Organização Mundial de Saúde mudou para 16 e 16,5. Para forçar as pessoas a pensarem em quê? Doenças mieloproliferativas crônicas. Por quê? No caso da polistemia vera, especificamente, eu vou ter uma mutação que é... Qual a mutação da polistemia? Tem aí a mutação que veio negativa. Elas vão aparecendo. Ó. Essa é a frajolina. Desesperado. Você usa cocaína, gente. É a JAK2. Então, eu tenho uma mutação que é a JAK2. Por que a OMS baixou para 16 e 16,5? Porque pessoas com mutação da JAK2 vão ter muito mais trombose com facilidade. Entendeu, Robson? Então, é uma tentativa de fazer com que as pessoas façam a mutação da JAK2. E essas tromboses são tromboses graves, tromboses de sítios incomuns, por exemplo. Vocês têm que entender que trombose da perna é diferente de trombose suprahepática. Porque a perna está lá no final do corpo, a pessoa em pé o dia inteiro, né? Ao longo de uma vida, esses vasos vão sofrer dilatação, insuficiência e vai dar trombose. Trombose de uma pessoa de 20 anos é diferente de uma trombose de uma pessoa de 60 anos. Outro ponto importante. Assim como o risco de usar anticoagulante na mulherada aí, ó, de 20 anos, vocês, é diferente de uma pessoa usar anticoncepcional com 40 anos. O endotélio não é o mesmo. As veias não são iguais mais. A Sharon, depois de 3 filhos, então, coitada. Tô brincando, Sharon. Mas é um fator importante, porque a gravidez aumenta a dificuldade do retorno venoso, né? Então, a pessoa que tem gravidez, ela pode ter hemorroida, varizes da região ali da vulva, vagina, pode ter varizes no próprio útero, varizes em território inferior. Então, mulher vai ter muito mais varizes do que homem, por conta de gestação e por conta da questão hormonal, que oscila todo mês. Mas os riscos vão mudando. Vocês têm que entender isso. É diferente uma pessoa jovem e uma pessoa velha. Velha que eu digo 40, 50 anos, mais velha, né? E aí vão vir coisas associadas. Vai vir, por exemplo, deficiências, alterações autoimunes, que a gente vai ver no próximo caso, que vai ser lá de trombose depois, mais para frente. O que significa a mutação da JAK2? Alguém leu? Assim, em termos fisiopatológicos. Eu só lembro que era do receptor, né, de eritropoetina lá, que ela, essa mutação, né, fazia com que aumentasse, né, essa produção. Eu só lembro disso. Na verdade, é um receptor, que na verdade é uma proteína que está transmembrana, e ela é o receptor da eritropoetina, ela está ligada a esses receptores de coisas. Quando você tem um hormônio ligando lá fora, muda a conformação estrutural, ela é ativada e ativa o núcleo para proliferação e produção de coisas. Né? Quais coisas são essas? Basicamente, hemoglobina e
proteínas de agregação. Então, na verdade, a mutação da JAK2 não dá trombose só porque aumenta a quantidade de hemoglobina hematócrita. O sangue fica mais viscoso. Não é só isso. Eu vou ter expressão de muito mais moléculas de adesão, tanto na hemácia quanto nas células endoteliais, mesenquimais, que vêm da medula óssea, lá no endotélio. Então, eu vou ter um status protrombótico importante. Meninos, se vocês pegarem um caso de Budd-Chiari, trombose suprahepática ou trombose intrahepática, vocês têm que pesquisar duas doenças. Mutação da JAK2 e HPN, que é a doença do complemento. Lembra que a gente falou da outra aula? Mas e essa mulher? Ela tem a mutação da JAK2? Acho que não, né, professor? Porque ela ela acontece de forma aguda, assim? Não seria... Ela vai ser crônica. Todas elas vão ser mais devagar, Silvia. Não é aguda, mas a gente não sabe se é aguda ou crônica. Ela chegou com essa situação, hemoglobina alta, e alguém pediu e já tem resultado aí. Entendeu? Que é negativa. O que isso significa, Silvia? Professor, desculpa, é que está acontecendo uma guerra aqui ao meu lado, e eu estou quase pegando um cinto. Viu? Viu o que eu falo? Silvia, satisfaça o nosso desejo, Silvia. Dá uma cintada neles. Ela virou e falou, estão escutando? Ó, a cara da vítima. Se O que você escondeu. está aprontando aí, vítima? Quem é você? Clara. Clara, eu vou ir buscar você. Viu? Eu vou te entregar para o homem do saco, se você não ficar quieta. Saiu correndo. Era essa a intenção. Tô brincando, gente. Pessoas, o que isso significa? Essa questão da JAK negativa, que a gente sempre tem que pensar nessas situações de doenças mieloproliferativas crônicas. Que aquilo ali pode não ser necessariamente uma doença mieloproliferativa crônica. Vocês entendem que as pessoas têm polistemia, têm leucocitose, têm plaquetose por outros motivos? Têm eosinofilia por outros motivos? Então, é isso que vocês vão ter que aprender a pensar como médicos. Tipo assim, ó, eu peguei uma paciente que está ali com leucocitose. Tá? O que é isso? É uma doença mieloproliferativa ou é outra coisa? Eu tenho uma paciente com 500 mil plaquetas, 600 mil plaquetas. O que é isso? Entendeu? E aí vocês vão ver as nuances das coisas. Por exemplo, todas essas doenças, elas cursam, às vezes, com um pouquinho de leucócito aumentado. Mesmo naquelas doenças que eu não tenho leucocitose importante, eu sempre vou ter um leucócitozinho ali, ó, 10, 12 mil. Às vezes, um pouquinho do aumento do baço. O ultrassom vai ser importante. Entendeu? O que aumenta a polistemia? O que dá a polistemia? O que aumenta a massa eritrocitária sem ser policitemia vera, então? Aumento na secreção de Eritropoetina, Eritropoetina, né? A por hipóxia. Isso. Sim. Então, vamos pensar. Hipóxia. O que eu quero dizer com hipóxia? A diminuição do eles têm volume de oxigênio circulante, né? Hã? A hipóxia não vai ser a diminuição do oxigênio circulante? E aí a paciente ela vai ter um C. Mas a questão é o que, Silvia, que eu quero te perguntar? É tipo assim, que situações clínicas eu vou ter que levam a isso? O Matheus me falou uma coisa lá. Na verdade, não é DPOC. Vamos mudar a palavra? Pneumopatia? Sim. Eu geralmente quando dificuldade de troca lá no pulmão. Ou pessoas vivendo em altas altitudes. Ar rarefeito vai ter mais eritropoetina. Então, na verdade, esses 16,5 aí da OMS é para pessoas vivendo até 400, 500 metros de altitude, que é 80% da população do globo, entendeu?
A insuficiência Aquelas cardíaca. pessoas que vivem no Nepal, Tarek queria viver no Nepal. As pessoas que vivem nos Andes vai ter um nível maior de hemoglobina, de forma fisiológica. A galera que vai jogar, a seleção brasileira vai jogar lá nos Andes, vai ter que ir 15 dias antes para ter um aumento fisiológico normal. Não pode usar eritropoetina, porque é considerado Exógeno. doping. É exógeno, é isso. Recombinante, né? É considerado doping. Então, eles têm que ir lá um tempo antes para tentar aumentar aquilo ali, aumentar a quantidade de hemoglobina. O que mais que aumenta a hemoglobina? No caso da insuficiência cardíaca, poderia aumentar um distúrbio cardíaco, um déficit cardíaco? Não necessariamente, Matheus. Porque, pelo contrário, você vai ter tantas vezes mais dificuldade de irrigação tecidual que esse paciente vai acabar ficando sempre em acidose, bem inflamado, entendeu? A própria Não sei que você insuficiência tenha- renal não gestação. daria, professor? Oi? A própria insuficiência renal? Vamos pensar, Silvia, está indo contra o nosso raciocínio. Mas não é a produção, não teria diminuição da eritropoetina, não é isso que o senhor está perguntando? Não. A De gente está falando de própria. situações que levam ao aumento da eritropoetina de forma fisiológica. Então, a própria gestação, não é? Não. Porque você vai ter muito mais um predomínio dilucional. No final da gestação, a gente vai ter anemia. E não é real, é dilucional. Lembra? De forma fisiológica? Porque você, por conta de estrogênio e progesterona, você acaba retendo muito líquido, Sharon. Mas, então, não aumenta, porque diz que aumenta justamente a circulação sanguínea, aumenta a quantidade de sangue da mãe, justamente para ela ficar mais oxigenada até. Não tem isso, então? Não é assim? Tem. Aumenta o volume intravasos, como um todo. A mulher fica mais congesta, ela incha mais, inclusive. Ela fica, né? Só que tem um componente dilucional hormonal importante. Quando você faz hemograma no final da gestação, você vai ter lá sempre 10,5, 11 de hemoglobina. Por mais que você esteja distendida, no sentido do vaso, né? Você tem retenção proporcional de água maior. Então, você acaba ficando mais diluído. Você não tem aumento de hemoglobina hematócrita. Está diluído, tá? Vamos pensar mais, galera. Vamos, Luana. Gabriel. Tarek. Fala, homem. Tarek está quieto hoje. A neoplasia, professora, ela faz aumentar também? Sim. Quais, na verdade? Só são duas, Cheryl. Neoplasia, em geral, vai dar anemia. Doença crônica, né? Mas tem duas possibilidades. Tumores produtores de eritropoetina, rim e fígado. Tá? Então, neoplasias de rim e fígado. O que mais? Professor, o hormônio pode aumentar também? Isso, Robson. A galera aí da academia que toma hormônio, que toma corticoide, às vezes, por doença autoimune, ou que toma androgênicos, né? Pode aumentar. Testosterona e as outras coisas que são sintetizadas para outros hormônios, né? Pode aumentar. Tem mais coisa. A pessoa não tem pneumopatia, mas vive com a saturação baixa, mais baixa do que o normal. O que poderia ser isso daí? Isabela Jacobi, Ana Carolina Becker. Como é que é, professor? Sem ser uma doença do pulmão, tipo, sem ser uma asma, alguma coisa assim? Sem ser pneumopatia. Tabagista? Não, é pneumopatia, Silvia. Alguma deficiência Não, mas ele no ainda não está doente. oxigênio? Alguma deficiência na hemoglobina que não consegue captar oxigênio? Isso existe também, Maria Luísa. Na verdade, são mutações da hemoglobina que levam a uma curva de dissociação diferente. Isso existe, tem um padrão familiar. Graças a Deus é muito, muito raro. Tem uma outra situação que é mais comum.
Misturas. Mistura arteriovenosa. Então, por exemplo, eu tenho um forame oval patente, grande. Entendeu? Eu tenho comunicação interventricular. Eu tenho um shunt arteriovenoso no fígado, no pulmão. Uma pessoa que dialisava, fez um monte de fístula pelo corpo e recebeu um rim. E esse rim está ótimo. A creatina dela voltou para 1. E ela tem aquele monte de fístula no corpo que o pessoal não fecha. Então, você vai acabar tendo misturas. Qualquer situação que leva a mistura de sangue, você vai ter, de forma errada, uma oxigenação baixa. Entendeu? Desde que aquela mistura seja, sei lá, uma coisa grande, considerável, né? Que esteja misturando. Faz sentido? Robson, faz sentido? Você tem que pensar de forma clínica, pessoal. Tem que raciocinar em medicina, senão vocês vão ser ortopedistas ou ginecologistas. Professor, nesse caso, o paciente com a saturação baixa, ele vai ter os mesmos sinais e sintomas de uma pessoa que tem uma pneumopatia ou é completamente diferente? Depende da gravidade, Yuri. Tem pacientes que têm comunicação, shunt, forame oval, patente, essas coisas, que ele não tem a mesma gravidade como um pneumopata grave, entendeu? O que é sinal de pneumopatia mais grave? Lá do terceiro ano, semiologia. Apresentações clínicas, você fala? Assim, o que vai mudando? Que muda muita coisa, né? Então, a gente vai ter o tórax que vai se alterando. Hipercapnia. A questão do baqueteamento Baqueteamento digital, digital, a unha vai ficando também. esquisita, grossa, grande, né? Então, você vai tendo alterações que são muito mais graves, entendeu? Às vezes, na mistura, não vai ter tanto isso. E esse raciocínio, pessoal, eu sempre vou ter que ter em todas as situações de mieloproliferativas crônicas, tá? Por exemplo, eu estou com uma leucocitose, tem que pensar assim, ó. Esse cara tem alguma coisa que leva à inflamação? Aumento de via TH2? Ele tem câncer, lúpus, artrite reumatoide, coisas que levam para isso? Ele tem alguma infecção crônica? E tem muita infecção crônica que é subdiagnosticada às vezes. Entendeu? Por exemplo, doença do... Calma aí, galera. Puta que eu pariu. Acabei de perder meu fone de ouvido. A gatinha comeu? Comeu. Eita. Bosta. Filha da puta. Quer ter filho? Silvia, avisa... Como é que chama a filha da Silvia mesmo? Clara? A Clara, a própria. Avisa a Clara que ela vai ficar uma semana trancada com a Meg num quarto escuro com uma torneira aberta. Pingando. E escutando a gata miar. Tem pessoas. Eu até perdi o raciocínio. O senhor falou quando tem uma leucocitose, se é para a gente ver se tem alguma inflamação, infecção crônica. E alguma infecção crônica, lembrei. Por exemplo, me fala em 3 infecções crônicas que a pessoa é difícil diagnosticar. 4. O lúpus pode ser? Quê? O lúpus? Lúpus é infecção crônica? Não, mas é crônico. É uma inflamação. Sistêmico, né? Crônico. Não, sim. Concordo, mas eu falo de infecção. Lúpus pode ser artrite reumatoide, colagenoses, Malária. doenças. Não, Yuri. Malária a pessoa morre rápido. São coisas que duram às vezes meses. Infecção pela H. pylori. Tipo isso? Não? H. pylori é infecção crônica, mas não dá leucocitose. Pode dar plaquetopenia, Giovana. H. pylori está em relação com plaquetopenia. Mas nunca vi também, é raro.
Não, já vi algumas vezes, vai. Pode ser sífilis? Sífilis não é leucocitose, Matheus. A gente vai ter leucocitose em brucelose, com ferritina super alta. Pode ter leucocitose em calazar, que é leishmaniose visceral, que é uma situação inflamatória grave também. Nessas doenças de carrapato, então, tanto na Lyme, né, que é do carrapato estrela, que é Borrelia burgdorferi, né? Ou essa da arranhadora do gato. Enfim, na Lyme eu posso ter, na Ehrlich, que é naquela fase mais inicial. Depois, quando essas bactérias vão infiltrando muito medula, eu vou começar a ter panstopenia, que é onde o cachorrinho morre, né? De plaqueta baixa, sangra uma coisa, sangra outra, dá uma anemia forte e tal. E endocardite, pessoal. Quem não pensa em endocardite não faz diagnóstico de endocardite. Pode dar leucocitose, pode dar um baço maior, pode dar embolização séptica para o baço, então fica um baço cheio de como se fosse de saquinhos de pus ali dentro, sabe? Mas ela não é considerada, então, aguda, a endocardite? Endocardite depende, Sharon. Já vi endocardite que fudeu o coração, comeu todas um monte de estruturas lá, porque ficou não sei quantos meses com febre. Entendeu? É agudo naquele momento que detona uma válvula e o cara entra em insuficiência cardíaca. Que aí descompensa tudo, né? Mas às vezes a coisa vem ali faz tempo já, entendeu? A própria Então, pneumonia em idoso, professor. Pneumonia. Na verdade, pneumonia sempre, Silvia. Pneumonia, pulmão libera muito interleucina. Pulmão é um órgão nobre nosso, então ele tem que ter defesa, né? Então, pneumonia sempre vai ter leucocitose, no idoso nem sempre, tá, Silvia? O que mata idoso? Diarreia, que idoso já é ressecado por natureza, desidratado por natureza, e infecção, porque a porcentagem da medula do idoso é muito menor. A gente na hemato vai ter uma fórmula que é 100% quando nasce, menos a idade. Então, quantos por cento de células hematopoéticas eu espero naquele pedaço? Uma pessoa com 30 anos, 70%. Uma pessoa com 60 anos, 40%. Uma pessoa com 80 anos, entendeu? A pessoa que é idosa, ela não tem uma resposta medular rápida porque ela não tem medula. Células normais, ela vai ter muita gordura na medula. Tudo bem? E se eu tiver plaqueta alta? O que eu tenho que pensar? Quais duas doenças eu tenho que pensar? Fora as mieloides? Dessas proliferativas, dessas mieloproliferativas. Hein, Tarek? Fala aí, Tarek. O que aconteceu hoje, Tarek? Pensando. Você comeu agora e tá com sono. Pensando aqui. Hã? Pensando aqui. Tarek jantou no mínimo, galera, uns 2 quilos de carne. Tá devagar ali, ó. Nada, professor. Ele foi hoje no Nutri. Ah, Perdeu foi? peso, perdeu peso, tá de parabéns. Eita, Tarek, vai ficar fitness agora? Tentando. Ser gogoboy. Medicina não dá muito dinheiro, não, cara. É melhor essas coisas dar mais dinheiro, sabe? Pois é. Só que você já tá na fase de ter a lanche, entendeu? Então, tem que pensar bem se dá tempo. Enfim. E, galera, quais situações dão plaquetose? Quais dessas doenças dão plaquetose? Quais situações a gente tem que lembrar também, né? Tem duas doenças que vão dar plaqueta muito alta. Esse é o erro que eu sempre quero que vocês façam, Jonathan. O que o Jonathan errou? Lupemia, que é a diminuição, né? Isto. Lá é trombocitose, né?
Viu, Jonathan? Não é trombocitopenia. Vocês têm fixação em pênis, eu sei. Mas é trombocitemia. Trombocitemia essencial. E a outra doença é leucemia mieloide crônica. São as duas doenças que dão mais plaqueta alta. Mas eu tenho situações de plaquetose sem ser essas doenças? Tenho. Doenças inflamatórias graves, tumores pode dar plaquetose, né? Ferropenia, pessoal. Ferropenia dá muita plaquetose. Principal causa de plaquetose no mundo, anemia ferropriva. Por quê? Ah, não é porque, tipo, a diminuição do ferro, a eritropoetina vai começar a estimular a produção tentar estimular a produção da medula óssea demais, hemácia, e acaba como não tem o ferro, vai estimula a produção de plaquetas, né? Algo assim? Na verdade, a eritropoetina não estimula unicamente um eritroblasto, né, Giovana? É um estímulo meio que geral. Então, você vai acabar tendo uma proliferação também de megacariócitos e produção de plaqueta. Isso aí. Mas eu posso ter... No caso de hemólise também, pode aumentar as plaquetas? Hemólise, Sharon. Via de regra da plaquetopenia. Principalmente nas hemólises intravasculares. Porque eu vou ter muita inflamação, vou ter lesão de endotélio, ativação da cascata. Entendeu? Tanto que na CIVD e nas MATs, eu vou ter sempre hemólise com plaquetopenia. Então, se você pensar em hemólise intravascular, eu vou ter plaquetopenia. Não é plaquetose. Tá? Um momento de muito estresse, pessoal. Então, por exemplo, uma pessoa que teve uma parada cardiorrespiratória, usou adrenalina, o pós-parada, a pessoa recuperou, voltou, tal, foi reanimada adequadamente, voltou, foi entubada lá. No hemograma pós-parada, não é incomum vir 500, 600 mil plaquetas, entendeu? Só que é só naquele momento. Depois de um dia, normalizou. Então, outro ponto que vocês vão ter que sempre perguntar assim, ó. Tá, eu tenho uma leucocitose, mas isso vem há quanto tempo? É uma coisa que foi pontual ou uma coisa que vem vindo há alguns meses? Qual a infecção viral da polistemia? Inclusive com critério de gravidade, só que tem outro nome. Luana, você sabe, Luana. Dica, chama hemoconcentração. Dengue. Lembra que na dengue, quando você tiver aumento de hematócrito, isso é perigoso? O que significa isso? Que está saindo líquido para o interstício, o endotélio está abrindo. O cara está todo inflamado. Hemoconcentração na dengue, pessoal, é muito mais perigoso do que a plaquetopenia isolada. Porque a plaquetopenia, no 5º dia, faz parte da dengue. São anticorpos que estão ali no meio, entendeu? O cara não vai morrer por conta disso. Agora, hemoconcentração no 3º, 4º dia é grave. O cara está muito inflamado, tem chance de complicar. Tanto que a gente tem que cuidar direito desse cara. Hiperidratar, fazer 20 ml por quilo hora, repetir depois de 1 hora, se for o caso. Se não corrigiu, deixa internado. Se corrigiu, volta amanhã na emergência fazer outro hemograma, porque é um cara que vai complicar. Então, você sempre tem que pensar assim, ó, essas coisas vêm há um tempo ou foi de agora? Tem hemograma de 2 meses atrás? Fez algum hemograma há um tempo atrás? É difícil. Às vezes a pessoa chega lá com a gente, tipo assim, 200 mil leucócitos, plaqueta de 500 mil, baço grande, é uma mieloide crônica, leucemia mieloide crônica na cara, assim, né? Tá estampado. Tenho leucemia mieloide crônica, sou vacilão. Sou vacilão por quê? Porque não fez hemograma. Isso não começou agora.
Isso vem, ó, há meses, anos, às vezes. A pessoa não vai, né, fazer uma bendita hemograma uma vez por ano. Entendeu? Como é que vai ser essas medulas quando eu olho? Eu não entendi, professor, o que você falou? Quando eu olho nessas medulas, vamos supor que eu fiz um mielo, uma biópsia. Como é que essas medulas vão ser nesse cenário? Vamos, gente. Vocês não estudaram, não? Pode, Jonathan. Fibrose aparece muito em quem tem mutação da JAK2 e na própria mielofibrose primária. Na mielofibrose faz parte aparecer a fibrose, no final. Tem que aparecer. Mas antes da fibrose, além da fibrose, o que eu vou ter? Muita proliferação de células maduras. Eu tenho uma medula que vai estar abarrotada. Lembra da formulazinha que eu passei para vocês? 100 menos a idade? É uma pessoa que chega lá nos 60 anos com uma medula que está muito rica. Você olha o tecido, parece que só tem células tipo, de uma criança recém-nascida, assim, de 1 ano de idade. Muitas células. Sempre eu vou ter uma hiperplasia absurda. E na polistemia, especificamente, eu vou ter uma situação que eu tenho tudo aumentado, que nessas doenças eu sempre vou ter granulocítico aumentado, megacariócitos um pouco aumentado. Só que na polistemia vera eu vou ter muito eritroblasto também, pela mutação da JAK2. Então eu vou chamar de panmielose. Então algumas diquinhas assim para vocês, ó. Eu peguei um paciente com polistemia, como é que vai ser a biópsia de medula? Panmielose. Peguei uma mielofibrose. Como é que eu vou ter de evidência de que aquilo ali é uma fibrose de verdade? Primeiro é o grau de fibrose, que vai ter uma secção grau mais avançado. Vocês acham que pessoas jovens têm fibrose na medula? Tem, Jonathan. Mas é uma fibrosezinha meia boca. Uma fibrosezinha de 1 grau, entendeu? 2 graus, aquela paciente que tem doença autoimune, infecção viral por algum, sei lá, vírus de hepatite, HIV, vão ter fibrose na medula, só que é uma fibrosezinha leve. O paciente que tem mielofibrose primária, primeiro, ele vai ter uma fibrose grave, grau 3 para 4. Segundo, agregado de megacariócitos. Então, peguei panmielose. Questão da prova trouxe para vocês. Panmielose, pessoal, de olho fechado, polistemia vera. Ou agregados de megacariócitos displásicos. Fibrose importante, mielofibrose primária. Beleza, Robson? Beleza, João? Beleza, Yasmin? Yasmin fugiu. Ela ficou com medo. Vou projetar uma aulinha para vocês agora, tá? Pessoal, ó. Então, o que é mieloide lá no nosso esqueminha de sempre? Tudo é mieloide na medula. Então, a riqueza das doenças mieloides vai ser sempre maior. Então, recapitulando, eu posso ter um monte de leucemias agudas, tem a ver com os precursores mieloides, em várias linhagens aí. Eu posso ter mielodisplasia, que vai levar a uma má formação de células. As células são displásicas, são feias, por conta de alterações epigenéticas, mutações, alterações cromossômicas, na última instância.
Eu posso ter o que nessa síndrome mielodisplásica? Anemia, leucopenia, plaquetopenia. As coisas podem vir juntas ou separadas, ou individuais. Tá bom? Universo mieloide. Quando eu falo em mielas proliferativas crônicas, deixa eu só mudar aqui a forma de... Estão vendo bem aí, galera? Então, né? Não, tá cortado. Ficou meio ruim. Melhorou? Agora sim. É. O botãozinho do lado do botão da representação. Modo de leitura? Muito complexo isso, Jonathan. Ó, tá. Qual desses botões aqui embaixo? Bom. Windows assim. Já tá. Você tá Não, vendo a agora. gente? Tô. É porque pra gente tá aparecendo outra coisa, mas se ele tá vendo a gente. Mas vocês estão vendo o slide? O slide é metade. Tá pequeno, assim. Hã? Vocês estão vendo a apresentação? Ah, um site aberto. Fechar tudo. Tá querendo comprar quadro? Ainda bem que não tem nada de Tô comprometedor vendo ali. tô vendo uma coisa ali, hein? Meu Deus. A prova, por favor. A prova tá aqui, ó. Por Aí vocês vêm favor. aqui, finca, quarto ano, aí provas. Só uma questão, professor. Tá vendo? Eu não fiz a prova de vocês ainda, só do ano passado. Ó. Ah, mas compartilha do ano passado para a gente ter uma noção de como que é. Aí você pode repetir a do ano passado. Não, não é legal fazer isso. Legal é não muda a ordem fazer. Perda das de tempo questões. fazer duas. Vocês podiam me ajudar a fazer a prova, né? Todo mundo participando e tal. Sei. Mas e agora? Vocês estão vendo a apresentação certinha ou não? Não, prof, a gente tá vendo só a metade dela. Pois é, cara, que desgraça, que desgraça. Ah, amplia tudo logo, prof. Dá isso. Isso, melhor. É o seguinte aqui. Deixar vocês escondidos mesmo e foda-se. E pessoal, ó, vamos lá então. Lá nas leucemias agudas eu tinha um bloqueio de maturação. Aqui é o contrário, eu não tenho esse bloqueio. Eu vou ter uma proliferação de células maduras em todas essas doenças, né?
Se eu tiver aumento de neutrófilos e basófilos juntos ali, que vai predominar os neutrófilos, mieloide crônica. Posso ter plaquetose? Vou ter plaquetose. 3 fases de doença, nas fases iniciais eu tenho, nas fases mais avançadas não. Trombostemia essencial, polistemia vera, mielofibrose primária, síndrome hipereosinofílica, leucemia eosinofílica crônica. E aí vai. A gente vai ter um monte de doença nessa família. Vocês têm que saber 4 de forma medular. Tá? Para a vida de vocês. A inflamação sempre leva a um aumento de proliferação. Isso é inevitável. Então, situações de câncer, doenças inflamatórias, eu posso ter, sim, leucopenia, mas eu posso ter leucocitose também. Depende da via que está sendo estimulada. Entendeu? Se é uma predominância de supressão medular por TNF, por exemplo, ou se é um estímulo a mais às custas de interleucina 2 e 6, que acaba levando a maior proliferação. JAK, meninos, ó, representado lá na membraninha lá em cima. Ó. Vocês estão vendo meu mouse? Sim. Enfim. Um só. Já não dou. O Jonathan vai ser radiologista, gente. Eu estou sentindo que ele vai ser radiologista. Ele já quer ter 2, 3, 4 monitores, assim. Isso é coisa de radiologista, Jonathan. Uma sala escura, um joystick e vários monitores, assim. Você quer o quê? Ah, você já fez isso na vida? Ele é stripper. É stripper ou streamer? Entendi. Tem uma galera aí que faz isso, não tem? Vai ter o interclasse agora. Hã? O intermédio vai acrescentar esses jogos agora. Vai ter nas Olimpíadas, né? Tava falando de outra coisa, Yuri, o Tarek. Pessoal, ó, a JAK2, se tiver um ligante externo, ela se ativa. Isso é o normal. Quando eu tenho a mutação da JAK2, ela começa a ter uma hiperativação contínua. Mesmo com nada lá fora, ela está o tempo todo estimulando. BCR-ABL. BCR-ABL tem a ver com essas mesmas vias de sinalização, só que ela está um pouquinho mais interna aqui, mas também ativa as vias JAK-STAT. BCR-ABL, no caso, é de uma doença, JAK2 é de outra doença. Vocês têm que saber isso, tá? Então, por exemplo, a leucemia mieloide crônica. Eu vou ter uma mutação que tem atividade de tirosinoquinase, que começa a ativar as vias de sinalização e leva a uma proliferação. O que significa esse BCR-ABL? BCR é receptor de célula B. A BL é uma proteína de sinalização para dentro do núcleo. Eu tenho uma translocação com uma fusão de 2 proteínas que existiam antes com uma nova atividade biológica. Mas que tem atividade biológica, uma coisa mais maluca, né? Que a gente tem a impressão de que às vezes a translocação você perde alguma coisa. E aqui não necessariamente é assim, tá? Então, sempre que eu pensar em mieloproliferativa crônica, com leucocitose e plaquetose, naquelas situações que estão meio indefinidas ali, que você não sabe o que é, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? BCR-ABL, pesquisa do cromossomo Filadélfia. Translocação 922. Tudo isso é uma coisa só, pessoal. O que significa? Tem algum biólogo na sala? São várias técnicas para olhar a mesma coisa. Então, por exemplo, eu posso enxergar essa translocação através de um cariótipo, de um FISH, de uma técnica molecular. Tá? Então, vocês vão pegar, às vezes, vocês têm que saber isso daí, sinônimos. Translocação 922 é chamado de cromossomo Filadélfia, cujo transcrito molecular é o BCR-ABL.
é tudo a mesma coisa. Está me falando que é o quê? Uma leucemia mieloide crônica tradicional. Se eu não tenho cromossomo Filadélfia, eu tenho que lembrar de todo o resto. E aí eu vou ter que ir por nuances das coisas. Por exemplo, está predominando polistemia, entendeu? Está predominando trombocitose. Eu tenho um baço aumentado com fibrose, e aí eu vou tentando separar as coisas. Quando eu tenho mastócito aumentado, eosinófilo aumentado, aí se torna mais fácil eu pensar, porque são mais específicas. Leucemia mieloide crônica, por definição, tem o famoso desvio à esquerda. E por que tem o desvio à esquerda? Por conta desse contador aí, ó. Esse é um contador manual, né? E eu vou ter lá sempre, então, promielócito, mielócito, metamielócito, depois vem o segmentado. Nesse caso está lá no final, mas geralmente vem depois daqui do bastão. Então, quando eu começo a ter muitas células à esquerda do segmentado, por isso que eu coloco para vocês hemograma naquela linha, para que vocês entendam que é um desvio à esquerda. Porque é o contador meu lá. Enquanto que, quando vocês ouvirem o termo desvio à direita, é aumento de linfócito célula típica. Tá? Tenho 3 fases de doença na leucemia mieloide crônica. Fase crônica, acelerada e blástica. A fase blástica é como se fosse uma leucemia aguda, pessoal. Eu tenho blastos acima de 20% em medula ou sangue periférico. Antigamente, era considerado 30% pela classificação FAB, que é uma classificação antiga. A fase crônica, ela demora anos para evoluir. Ela fica ali tranquila, parada. De repente, ela acelera e transforma. Então, é uma doença que, se eu não tratar, esse cara vai transformar numa leucemia aguda e vai morrer. Infelizmente, no passado, era rotina isso, tá? Até que um grande dia apareceu o tratamento da LMC, que é o Glivec, o imatinib. Já faz mais de 15 anos que eu tenho essa droga, ele entra bloqueando o BCR-ABL, ele se liga de forma irreversível a essa proteína. Então, eu vou chegar em níveis de resposta muito, muito profundos. E o cara nunca mais vai evoluir, se ele responder bem e for adepto ao tratamento, ele nunca mais vai evoluir numa situação de perigo. Além do cromossomo Filadélfia, não necessariamente eu vou ter só ele, eu posso ter outras coisas. Então, eu posso ter coisas ruins e coisas que são consideradas de menos ou nenhuma gravidade. Então, são chamadas de major root, que são coisas ruins, coisas que me conferem um prognóstico mais reservado. Por exemplo, tem um cromossomo extra, Filadélfio extra. Normal ter um Filadélfio só na célula. Se eu tiver 2, é desgraceira. Tá? Trissomia do 8, o cromossomo 17q, trissomia do 19. Esses que estão embaixo já são considerados minor roots, não tem tanta importância clínica. Posso ter uma trissomia do 21 aparecendo, uma deleção do Y. Você sabia que o homem perde o Y ao longo da vida? Na medula? Com muita frequência? Não sabia, não. Não tem significado nenhum para a maioria das doenças isso. É comum. Na medula óssea, o Y não faz falta nenhuma. A fase acelerada geralmente dura alguns meses, eu vou ter maior resistência à terapia citorredutor, hidreia. Aumento da esplenomegalia, trombocitose não controlada ou trombocitomia independente de terapia. Mesmo sem tratar, o cara está com plaqueta lá de 80 mil. E fibrose que pode aparecer. Aumenta muito o risco de eu ter uma evolução citogenética, ou seja, começa a ter outras alterações associadas. Nessa fase, eu já começo a ter mais frequentemente febre, emagrecimento, sudorese noturna e dor óssea. Qualquer desses achados me define fase acelerada. Igual o CREB do mieloma. Um CREB me define mieloma sintomático. Crise blástica. Eu vou ter mais de 20% de blastos. Maior parte das vezes eu vou ter uma LMA, 25% linfóide agudo e 25% indiferenciada ou bifenotípica. O que significa isso? Eu tenho marcadores mieloides e linfóides. É uma doença que eu não consigo classificar muito bem. Desgraceira, tá?
Uma leucemia, sendo pessoal com cromossomo Filadélfia na jogada, é ruim. Eu tenho que transplantar esse cara. Então, desde que, se for uma crise blástica mieloide, idealmente eu tenho que transplantar. Se for idoso, não vai aguentar. Vai ficar só com inibidor de tirosina quinase. E se for um cara jovem com LLA ou com uma mieloide aguda com Filadélfia, tem que transplantar também. Mesmo que eu não tenha uma história de LMC. Como é que eu trato esse negócio? Na fase inicial, que eu não comprovei ainda a doença, eu posso deixar só interferon, hidroxiureia. Mas a partir do momento que eu comprovei o cromossomo Filadélfia, eu tenho que entrar com o inibidor de tirosina quinase, imatinib. Tudo bem, meninos? Então, o método mnemônico, repitam aí dentro da cabeça de vocês, ó. Leucemia mieloide crônica, eu posso ter leucocitose e plaquetose. 3 fases de doença, crônica, acelerada e plástica. O que eu tenho de marcador de doença? Cromossomo Filadélfia. Como é que eu trato? Imatinib. Ou algum outro de novo. inibidor de tirosina quinase. De novo, Giovana. Leucemia mieloide crônica, uma doença mieloproliferativa crônica que tem leucocitose e plaquetose. Obrigatoriamente eu vou ter cromossomo Filadélfia, translocação 922, BCR-ABL. É tudo a mesma coisa, tá? Como é que eu trato? Imatinib ou outro inibidor de tirosina quinase. Enquanto eu não tenho a comprovação da doença e o cara está com 200 mil leucócitos, eu tenho que entrar com alguma coisa. Eu vou usar o interferon hidroxiureia. Tá bom? O imatinib foi lançado há mais de 10 anos, há uns 15 anos, custando R$10 mil na época. Hoje, depois de tanta inflação em cima, ele custa 1.200. Ainda assim é caro, porque é uma caixa por mês. Né? Todo dia a pessoa toma, então ainda hoje é caro. O DAS e o nilotinib são outros inibidores mais novos, mais potentes e que custam mais ou menos uns R$10 mil por mês. E eu tenho alguns outros mais novos ainda, que não tem no Brasil. Quando nós tivermos uma leucemia linfóide aguda com risco de infiltração no sistema nervoso central, o ideal é que eu use dasatinib, porque ele penetra o sistema nervoso central. E a polissemia vera da nossa paciente aí, né? Face espletóricas, a pessoa fica vermelha, aumento do hematócrito, então aumento da massa eritrocitária, vocês vão ver muito esse termo em livros, e quando vocês forem ler. Janus quinase. Quando descobriram a JAK2, deram o nome de Janus quinase protein. O que é esse... Quem que gosta de mitologia grega aí? Tarek, se você não apontar alguém, vão falar que é você, cara. A Giovana. A Giovana. Não, eu gosto não, professor. Esse é um deus grego, lá no Coliseu, exposto. Naquela parte tem as coisas do Império Romano lá. É um deus que tem a ver com que enxerga o futuro e não esquece o passado. Quando eles descobriram, né, o que significa isso? Né? Que a gente tem que aprender com os erros do passado e tentar errar menos no futuro. Né? Quando descobriram, fizeram uma homenagem ao deus Janus, né? Quando descobriram essa proteína, essa mutação. A mutaçãozinha liberando aí, no caso, o estímulo mesmo sem ligante externo. Então, sempre tem que lembrar de excluir causa de polissemia, que são várias coisas, que a gente já falou. Então, caiu aí, né? Era diferente os níveis em 2008. E agora caiu para 16,5. Na verdade, mudanças previstas não, já mudou. 16,5 no homem, 16 na mulher, hematócrito de 49, 48. Esse aumento da massa eritrocitária é difícil da gente fazer esses cálculos, é mais fácil ver hemoglobina e hematócrito. Eu tenho que ter uma biópsia mostrando hipercelularidade com as 3 linhagens, com a mielose.
obrigatoriamente alguma das duas mutações da JAK2 presentes, ou a V617F ou exon 12. E aí, critério menor, não assim, o mais importante, né? Então, o nível de eritropoetina subnormal, um pouquinho abaixo, mas o que vocês têm que lembrar para a vida, panmielose e mutação da JAK2. Tá bom? Todo mundo vai ganhar S por conta do risco aumentado de trombose. Eu tenho que manter esse hematócrito menor do que 45. Se eu tenho um paciente jovem que não teve trombose, eu não necessariamente tenho que colocar ele em uso de citoredutor. Só que de tanto fazer sangria para controlar esse hematócrito, uma hora a pessoa vai ter ferropenia grave. E aí começa a ter sintoma, fadiga absurda, falta de vontade de fazer as coisas, só quer ficar deitado, e aí começa a complicar a qualidade de vida. Então, na prática, mesmo quem é baixo risco, acaba tendo que entrar com citoredutor. As pessoas não toleram fazer sangria para o resto da vida e manter ferropenia no chão, né? Então, resumindo, pessoal, o que eu posso ter, por enquanto, de alterações genéticas? Na LMC, cromossomo Filadélfia, translocação A22 BCRBL. Na JAK2, na polistemia vera, JAK2. Quando eu entro nas outras, na mielofibrose primária e na trombostemia essencial, eu vou ter ainda JAK2 mutada, mas a porcentagem é menor. E aí aparecem outras duas mutações, que é a calreticulina e a MPL. Se a gente olhar, então, pessoal, ó, JAK2, calreticulina e MPL são sempre receptores de alguma coisa, ou da eritropoetina ou da trombopoetina. Por isso que elas são chamadas de driver mutations. Tá? Então, no caso da MPL, tenho duas possibilidades de mutação em lugares diferentes. A gata preta chegou, pessoal. Mielofibrose primária, pessoal. Eu vou ter 3 fases de doença. Esse senhor aí, ó, é a fase fibrótica, a fase de falência medular, a fase que ninguém deu bola para a leucocitose que ele tinha. Ele passou aí alguns anos com leucócito de 15, 20 mil. E as pessoas não deram muita bola. Até que chega uma fase que a medula fica totalmente fibrosada. E por que acontece essa fibrose? Quem sabe? Agora eu vou deixar para vocês falarem um pouquinho. Por que acontece fibrose na mielofibrose primária? Por que eu chamo de fibrose uma doença que é proliferativa? É uma coisa que tem falência medular, mas ela vem numa mieloproliferativa. Que sentido faz isso? Ai, Maria Luísa. 4 meses, Maria Luísa. Nossa, ela tá grandona, né? Linda, linda. Também ela só come. Ela ficou viciada naquelas vitaminas que... Sabe aquele que a gente dá para gato filhote, que é uns negocinho fedido pra cacete? Vocês nunca deram isso? Tem umas vitaminas que tem que dar para eles, né? E ela teve pneumonia. Ela chegou com... Não, Jonathan. Ela mama igual bezerro, cara. Você coloca assim no alto, ela mama, cara. Ela vai com a boca desesperada. Ela ficou viciada naquilo. E acho que isso está contribuindo para ela crescer, porque era 2 gotas, mas ela tipo toma umas 20 de manhã, umas 20 à tarde. Eu quero transformar uma gata de rua numa Maine Coon. Conhece Maine Coon? Aquele gato americano que é gigante. Ah, é? Aqui em Rondônia? Traz um filhote para mim, Jonathan. 1 ponto na média. Final. Cara, eu tô doido por ter um gato daquele. Acho muito legal. Hã? É nada, é ração. Mas tu é rico, Jonathan.
É rico. Tem um dedo passando na frente de vocês. É o vento, é o velho da lancha. Só falta lança, Tarek. Cabelo. O Tarek até desligou a câmera. Ei, Tarek, hein? Hein, galera? Foco. Professor, quando eu penso em fibrose, eu penso assim num tecido que deixou de funcionar, tipo um tecido que assim pensando no geral, entendeu? Mas Certo. assim, talvez na E medula, tá correto, Silvia. Por quê? eu acho que Ele já assim, tudo que funciona demais, tipo, é como se chegasse a um processo de como é que eu posso dizer, Das de células Muito tronco, não? estímulo inflamatório. Isso, fator de exatamente isso, crescimento. Giovana. Você tá no saturação, né, raciocínio ali certo. né? É uma doença, pessoal, que vai ter na base dela muita inflamação. O que acontece quando a gente está com uma inflamação? A gente vai ter sempre, Processo, então, estimula a produção de fibroblastos, né? na verdade tem a ver com isso, mas vamos pensar na fisiopatologia das coisas, Silvia. Se eu tiver uma inflamação normal, vamos supor que eu estou com uma infecção na pele, eu vou ter macrófagos teciduais daquela região processando antígenos e apresentando antígenos. Ao mesmo tempo, eles estão produzindo TNF, interferon gama, interleucina, que vai estimular alguma das vias, né? No caso, que eu estou pensando aí na TH2, que é a via de apresentação de antígeno e produção de anticorpo. TH1 é citotóxica, lembra? Então, o que é o normal de uma resposta inflamatória? Eu tenho uma infecção, tenho uma entrada de alguma coisa, esse macrófago produz interleucinas inflamatórias e apresenta antígeno. No final da apresentação do antígeno, quando eu não tenho mais antígeno sendo apresentado, o que significa para o organismo? A infecção acabou. Sim. E aí, eu tenho que começar a ter uma contrarresposta desses mesmos macrófagos para falar, ó, sossega aí, vamos esfriar a coisa. Sim. O que o macrófago faz nesse momento? Quem lembra? Imuno segundo ano. É aquela via alternativa, né? Ele vai liberar fator de crescimento, TGF-beta, TGF-beta. Isso, Yasmin, essa é a chave da resposta. É TGF-beta. Na verdade, ele vai liberar outras coisas, interleucina 10, né? Ele vai ter outras substâncias aí, mas a grande vedete aí da nossa resposta é isso, é TGF-beta. Como não tem mais antígeno sendo apresentado, ele começa a falar, ó, sossega aí, vamos esfriar a coisa. E esse TGF-beta vai estimular a fibroblasta a produzir fibrilas, que tem a ver com colágeno, reticulina, um monte de coisa. Então, eu vou ter alguns anos de doença inflamatória. Nesses anos de doença inflamatória, se eu olhar bem para o hemograma desse cara, tinha alteração. Tinha plaquetose, leucocitose, até que, em determinado momento, eu vou evoluir para uma fibrose franca. E o porquê dessa fibrose franca? Por conta de anos de inflamação sem apresentação de antígeno e vai ter uma contrarresposta. Então, qual que é a chave do diagnóstico de mielofibrose primária? Baço grande, fibrose alta na medula, grau 3 ou 4. O grau de fibrose na medula vai de 0 a 4, pessoal. Então, 0 e 1 aparece até em indivíduos normais. 1, né, no caso. 2, alguém que tem que ser inflamado de alguma forma. 3 e 4 é inflamação grave. Via de regra, a mielofibrose vai ser 4. 3 para 4 ali. Tudo bem? A Vitória apareceu, gente. A Vitória estava só olhando o preço do boi gordo na Bolsa de Valores, né? Professor, só repete o final, por favor, que eu não consegui anotar direito. Ela sempre vai ser no grau 3 ou 4, é isso? Mielofibrose primária, Sharon, quando chega para a gente, vai ter já alguma clínica
Infelizmente, esses pacientes não chegam naquela fase hipercelular. Eles chegam com baço gigante e falência medular. Então, nessa fase final, é fibrose grau 4 ou grau 3, entendeu? Se eu pegar esse cara lá no começo, entrar com hidroxiureia, eu reduzo aquela cascata inflamatória, ele vai chegar um dia na mielofibrose franca, vai, mas ao invés de ele chegar em 5 anos, 10 anos, ele vai demorar às vezes 30 anos. Entendeu? Nesse período, aparece coisa nova em termos de tratamento. Como é que eu curo uma mielofibrose? Um transplante de medula? A única forma. Qual que é o problema, Cheryl? Nunca vai ter espaço para a medula entrar. Eu não tenho espaço, eu não tenho arcabouço, eu não tenho meio para essa medula pegar, entendeu? Então, o transplante de mielofibrose é sempre muito difícil. E por conta disso, a idade máxima de transplante para mielofibrose são 40 anos. Isso não vai ser nem 10% dos pacientes. Então, via de regra, esse cara está ferrado. Eu tenho tratamento novo, inibidor da JAK, ruxolitinib, que melhora muito o estado de vida, melhora muito o baço, mas é caro. E não tem pelo SUS, só via judicial. Beleza, meninos? Professor, o transplante indicado que você falou é para menor de 40 anos, você falou? O transplante de medula óssea, nos casos de mielofibrose, é menor de 40 anos, né? Você Isso. falou? Só para anotar. Isso. Aqui. Tá. Depois dos 40 anos é muito, muito difícil. Morre todo mundo. Opa, eita. Calma aí, galera. Deixa eu achar o slide que eu estava. Mielofibrose. Da Sharon, ó. Oi, neném! Oh, que coisa mais fofa. Sharon, mas eu acho que ele não parece contigo. É ele, né? Para, professor, ele é a minha cara. Vai, Vocês acham? não sei. Minha cara, ó. Ih, mamãe. Hã? Mas ele é lindo. Tão fofinho, tão gordinho. Sharon, Ai, eu adoro. Obrigada. Eu adoro criança, fico zoando, mas eu amo criança. Meu maior sonho é ser pai. Ele é muito gordinho mesmo. Ele é acima do peso. Só que a pediatra falou que não existe obesidade, né, para bebê, porque ele só mama no peito, né? Então, é que ele mama muito. Ó, mas eu tenho uma prima de 1,80 m, que ela tem uma criança que nasceu com 5 quilos. E essa criança hoje está com 1 ano e meio, está com uns 15 quilos. Nossa. Ela está muito grande, ela não está conseguindo andar. Uhum. Então, acho que também tem que, sei lá, bom senso, né? Então, tá normal, tá? Mas meu priminho, ele é muito grande, esse bichinho, tadinho. Que bonitinho. Tá com quantos meses? 4. 4 meses. Vai fazer 5 semana que vem. Tá fazendo mêsversário, Cheryl? Sim, mas eu não tô postando, não. Não tá, mas tem que fazer. Só tô comprando bolinho e tirando fotinho só para registrar, só para guardar mesmo. Mas é só para isso mesmo, para ele se acostumando com parabéns também. É porque passa muito rápido, né, tadinha, aí para acompanhar. Tadinha, é menina. É menino, é o Noah. Menino. Noah. Diferente o nome. Sim, eu gosto. Nomes diferentes. Você pensou no bullying? Hã? Você pensou no bullying? Pode acontecer? O nome do meu filho é Lohan. É Loren. Como é que... E agora é Noah. Lohan, Loren. E agora o Noah. É estiloso.
É porque Noah é Noé em inglês, né? Noah. Com Eu H não no sabia. final, né? Isso, da Manuela. Noah, qualquer coisa você já vai saber construir a arca. Se o negócio pegar de novo. É, meu amor. É. E você vai ser salvo. Eita, nenéns. O que significa? Vamos voltar para a aula, agora que a gente já conheceu o Noah. Sharon, precisa aumentar, quiser desligar a câmera, fica à vontade, tá? Obrigada, fazer isso. O que a gente vai ter nessa doença, pessoal? Ó, aqui em cima é uma medula normal, aqui embaixo é uma medula fibrosada. Isso vai, às vezes, ao ponto de preencher totalmente o arcabouço medular. O que isso vai acabar se refletindo no sangue periférico? Pancitopenias. E isso daqui, ó, hemácia em lágrima. Por quê? Eu tenho uma deformidade do citoesqueleto na saída dessa célula para o vaso, porque é tanta fibrose nessa medula que fica tudo retorcido. Essa célula acaba sofrendo deformação nessa saída da medula, tá? Antigamente se achava que o baço aumentava numa tentativa de regressão funcional, lá para o sistema embrionário, nossa época embrionária, que a gente produzia sangue no baço. Hoje já se sabe que não, que na verdade o baço vai se especializar como órgão linfóide, isso não regride. O que eu tenho é a saída das células da doença no momento final da doença para outros lugares. Então eu vou ter hepatoesplenomegalia, principalmente espleno, e até aumento de linfonodos. Tá bom? Outro nome para mielofibrose primária, o nome antigo é metaplasia mieloide agnogênica. Já mega ultrapassado, não deve falar mais isso, mas às vezes vão aparecer algumas questões de prova para vocês. Mieloesclerose, metaplasia mieloide idiopática, osteoesclerose. Graças a Deus é raro, mas no nosso dia a dia, não. Da hemato, que é curva de Rio, acaba aparecendo. Olha só, é para vocês verem como é que vai ficando a medula, né? Uma fase pré-fibrótica, que eu vou ter bastante célula, muitos agregados de megacariócito. Essas células zonas grandonas aqui, pessoal, é tudo megacariócito, ó. Só que o megacariócito normal não é assim. Ele tem um monte de núcleos separados, assim, que vão como se fosse, sabe aquele adesivo splash? O significado dessa palavra splash? Que era uma marca, na verdade, no passado, que é uma coisa meio espalhada assim, mas ao mesmo tempo tudo grudado, né? É um núcleo só, mas com projeções nucleares. Aqui não, é que eu tenho ou hipolobulação ou lobulação anômala. Então eu tenho muitos megacariócitos, eles são agrupados e são displásicos. Isso é patognomônico de mielofibrose, tá? Associado a graus mais importantes de fibrose, que é o caminho fechar o diagnóstico. Aqui eu tenho diferentes colorações, estão vendo a mesma coisa, o aumento de fibras reticulares de colágeno. Então, eu vou ter sempre esse achado de atipia megacariocítica com agregados. Aumento de reticulina, aumento fibrose de colágeno, né? Aumento, eu não posso ter um diagnóstico prévio de leucemia mieloide crônica, polistemia vera, mielodisplasia ou outra neoplasia mieloide, porque senão eu vou ter uma fibrose secundária e não uma mielofibrose primária. E demonstração de clonalidade. Então eu vou ter no grosso, assim, no mais comum dos mundos nossos do SUS, que vai conseguir fazer essas 3 mutações. Elas são excludentes entre si. Então, eu peço primeiro aquela que é mais comum, depois a segunda mais comum e, por último, o MPL. Então, já que 2 é mais comum, calreticulina é a segunda e, no final, MPL. Só que eu posso ter outras inúmeras mutações que aí já entram no cenário mais mundo Einstein. Lembrados da criócitos, então,
e de doenças que podem levar à fibrose medular, se eventualmente não achar nenhuma dessas mutações. Então, o tratamento vai ser, naquela fase que eu pego o hipercelular, que é paciente está produzindo sangue normal, eu vou entrar com um citoredutor para retardar o processo. Se o paciente me chega numa fase final de doença, é suporte transfusional. Posso entrar com hidreia, mas ele não vai tolerar a dose adequada. E aí entra de forma importante o ruxolitinib, que vai reduzir muito o baço, mas não muda tanto a fibrose na medula. Um ou outro paciente vai reduzir, mas a maioria não volta. Com o tempo, vai ter mais associado a outra coisa ruim para o organismo, que é hemocromatose por transfusão, idiopática. Às vezes eu preciso entrar com drogas quelantes de ferro, se a pessoa tolerar. Trombostomia essencial é a mais comum das doenças. Olha só o megacariócito normal aí, pessoal. Esse é o megacariócito normal. Olha o núcleo dele, como é que é bonito, como é que é. A lobulação é diferente daquele outro que a gente viu lá atrás. E nessa doença eu vou ter o quê? Muita plaqueta. O que vai acontecer uma hora com esse tanto de plaqueta, pessoal? Muita plaqueta. Formação de trombos? Agregação Sabia que plaquetária, né? não? Sabia que a doença foi descrita como trombocitemia hemorrágica? Por quê? Quem tem uma vaga noção disso? Porque, pessoal, para a plaqueta funcionar, ela tem que ter von Willebrand, os multímeros de von Willebrand. O von Willebrand, ele é produzido de forma lenta pelo endotélio. Então, quando eu começo a ter 1,5 milhão, 2 milhões de plaqueta, eu vou ter falta de von Willebrand. A pessoa não consegue estabilizar a plaqueta e ela sangra. Olha que coisa mais maluca. Posso ter trombose na doença? Posso. Posso ter trombose, principalmente naquele paciente que tem a JAK2 mutada. 50% das vezes eu vou ter. Mas se eu tiver acima de 1 milhão, 2 milhões, 1,5 milhão, 2 milhões de plaqueta, a tendência maior é sangramento. Lembrar que trombostomia é diferente de trombocitopenia, tá, Jonathan? Tira o pênis da cabeça, Jonathan. Beleza. Então, lembrar lá, ó, o von Willebrand, dos multímeros, tão importantes, tanto na agregação quanto na adesão. Que é a questão do risco. Se a gente tiver menos de 60 anos, assim como na polistemia, se eu tiver menos de 60 anos e não tive nenhuma trombose, eu não necessariamente preciso tratar, entrar com citoredutor. Vou dar S, só que quando eu comecei a ter plaqueta ali de 1,5 milhão, tem que dar uma segurada no AS também. Então, uma plaqueta persistente acima de 450 mil, uma biópsia de medula mostrando proliferação de linhagem megacariocítica com número aumentado de megacariócitos grandes e maduros. Aqui, ele tem aumento de número, mas eles não são agregados e eles não são displásicos, como na mielofibrose. Ausência de critérios para polistemia vera, mielofibrose primária, mieloide crônica, mielodisplásica ou outra neoplasia mieloide. Vocês vão ver muito isso, porque as coisas se confundem. Então, a gente vai ter que ter certeza de que não é outra coisa que está ali camuflada. E demonstração de clonalidade, se possível. JAK2, calreticulina, MPL. De todas as mieloproliferativas crônicas, pessoal, a mielofibrose é muito ruim, porque ela vai evoluir para fibrose um dia. A leucemia mieloide crônica, ela pode ser muito ruim se ela não tiver resposta aos inibidores. Mas se a pessoa tratou direitinho, tem uma adesão adequada ao tratamento, é vida normal, hoje em dia.
A trombostomia essencial, tratou direitinho, é a mais benéfica, mais benigna das doenças. Raramente evolui com leucemia aguda, tá? Tratamento, de novo, vai ser o AS, hidroxiureia. Entra aqui uma droga nova chamada nagrelide, que ela inibe o PD3, que é o fosfodiesterase PD3. E, eventualmente, nos casos refratários, ruxolitinib, inibidor da JAK. Na gestante, pessoal, com todas essas doenças aí, ó, eu só posso usar uma coisa, interferon alfa. Detalhe, no Brasil não existe mais um SUS interferon alfa. Parou a venda. Ninguém consegue comprar. Então, hoje em dia, quem está grávida, quem está com essas doenças não pode engravidar mais. Não tem mais no SUS também, professor? Não está tendo mais para vender no Brasil, interferon alfa. Só os peglados que são caros e não tem como comprar pelo valor da PAC, pelo que o SUS paga, né? Entendi. Comércio, pessoal. Mercado, farmacêutica, é tudo filha da puta. Tá ouvindo, né, Daiane? Farmacêutica. Quem que é a Daiane? Cadê a Daiane? Daiane, fala Daiane. Explique, Daiane. Como assim? Prof, eu tenho uma mini farmácia. Então, aí, eu não sou farmacêutica, eu só tenho uma mini farmácia. E aí o Tarek sempre fala algo do mercado farmacêutico, ele me lembra de mim. Vai pra onde? Meu filho, xinga para essa praga pegar, por favor, vai. Daiane, você vende de pirona R$5 a cartela? Não, prof, não vende mais isso, ó. Professor. Quem chamou? Eu. Fala, Tarek. A Giovana tá perguntando até que horas vai a aula. Acabou. Mentira, professor. Ele perguntou no grupo até que horas de aula. Eu falei, pergunta, uai. Fica perguntando, não vez de atenção. Tarek é ridículo, ele não tem nenhum senso de nada. Não tem senso de humor, não tem senso de noção. Nenhuma, tá ficando mais velho e tá Simantol, piorando. desconfiômetro. Não tem. Mas isso vem com a idade, gente. A gente fica sem vergonha. Você é sem vergonha, professor? Tarek, você precisa fazer sobrancelha, cara. Tô mesmo. Eu sou sem vergonha? Ele apareceu assim e falou, rapaz. Professor, você é sem vergonha. Tua origem é de onde, Tarek? Nápoles é italiano. Isso. É a mistura. Tarek é o nome... Mistura doida. Árabe. Alakbar. Alakbar. Ela sabe aquela mira de oral. Hã? Mira se não loucura, se me dá o Tudo mentira. Tá possuído, demônio. Não anda com nada. Hã? Ele tá inventando. possuído. Ele misturou o italiano com alguma coisa muito estranha ali. Um espanhol, talvez. Você usou o que, Tarek? Coca-Cola. Tá bom. Loló. Exatamente. Alguma coisa mais por aí, né, Gabriel? Talvez não foi nem loló, foi alguma coisa mais pesada ainda. Meio branquinho, assim. Pozinho. Então tá, meninos, acabou. Dúvidas? Várias. Estudar, né? Semana que vem é prova? Deus me livre. O senhor ainda não, prof. Hã? Já Não, é. dia É 20? mês 4. Mês 4? É mês É 20 do 4. 4? Do Não. 4, professor. Tá usando droga, professor? Peraí. Não? Usou droguinha. Dia 7, professor. Tá dia 7 do 4. É, dia 7 de abril. Daqui a um mês. Falta um mês, então. Tá bom. Mais com Fazer carinho essa exercício. prova. Professor, Ó, faça os exercícios Como- de mieloproliferativas essa semana, tá?
Estudo em mieloproliferativa. Semana que a gente vai fazer, então, os exercícios. Vou montar um joguinho lá para a gente fazer também. Uma coisa mais... Quiz? Hã? Outro quiz? Outro quiz. E vamos começar na É uma sequência. premiação, professor, um chocolatinho. Viu que, viu que o Gabriel tá pelado aí? Levanta aí, Gabriel. Mostra o Ele músculo. está sensualizando. É o Eu Gabriel não, sou tímido, eu Sedução. sou tímido. O Gabriel pelado fala assim, tá mandando o cara levantar? Eu já vi, minha filha. Já Isso pegou, é por Otário? fora. A gente toma banho junto, professor. Ah, então tá bom, beleza. Ué, Quem tá, fica na tá frente explanando, ensaboando tá as explanando costas? Oi? Como é que é? O Tarek explanando aí os rolês. Olha o sobrenome do Gabriel, por sinal, né? Pois é. A Vitória faz umas caras muito... Não acredito que eu tô ouvindo isso. É, Vitória, é melhor ouvir que você é surdo. O cara tá em cima do professor de neuro. Oi? A Vitória tá em cima do professor de neuro. Cara, eu não sei quem é esse professor de neuro que vocês falam. É o Alex da S. Eu não conheço, não. Mas a Vitória conseguiu pegar? Professor, é mentira, pelo amor de Deus, nossa senhora. Onde Ele tem é fumaça, tímido. tem fogo, Vitória. Ele é bem tímido, ele, professor. É gay? É, não, ué. Desde quando isso dá timidez? Ele só fica na dele. Depende de como ele lida com isso, Silvio. O Tarek começa a falar, aí ele, tadinho, fica todo acanhado. Ele deve ser apaixonado no Tarek, então. Vou Tarek deixa ele observar. nervoso. Ele deve gostar de uma tatura da Power, assim, ó. Poxa, Tarek. Peguei Ô, pesado, professor. né? Oi. Sim, deixa eu só anotar direito, para então, para essa aula que vem, para esse quiz vai ser doenças mieloproliferativas e o que mais você tinha falado? Aqueles exercícios de mieloproliferativas que vocês receberam já? Eu mandei junto, Maria Luísa? Com caso, mandei, né? A Aí Lia já mandou fazer já um pra quiz. gente. Malu, depois você marca para mim, por favor, que eu não vi, E não. comecem a estudar, Sharon, cascata de coagulação. Tá? Depois, Para a próxima aula já ou não? Também. deixa eu pensar um pouquinho. Não, não vai colocar treinaiada demais, não. Não. Para de palhaçada. Já nem vai dormir essa semana. Tem prova de A dia, gente vai- semana a que vem. gente vai ter A gente mais, tem prova, então... professor, 2 provas semana que vem. É, pelo Não, amor calma. de Deus, A gente vai ter quantas semanas até a prova? Ainda 4. É isso? 3. 7, né? 3. 10. A prova é dia 7. Tá. Então a gente pode fazer, sabe o quê? Uma aula de linfoproliferativas crônicas. Uma aula de linfomas. Né? Que a gente vai pensar nessa mesma aula em leucemias linfóides agudas e já vai para a parte crônica das doenças. Aula mesmo, sem caso, tá? E aí na semana que vem, então, a gente faz esse fechamento de mieloproliferativas com questões. No dia 17, a gente faz uma aula de linfoproliferativas e no dia 24 a gente faz uma revisão zona. Não vou preparar nada, vocês vão trazer as dúvidas. Não, pode parar de graça. Não, Tarek, ué. Não, você tem que dar umas Não, dicas professor, pra gente, fala ué. assim, o que seria para a gente focar mais nos estudos, porque ué. é tanta coisa, porque a gente vai ficar perdida, aí dá assim, olha, foca nisso, foca naquilo, o que é isso é importante. É, professor, pra gente ir bem nessa matéria. Eu quero que vocês vão bem na vida, João, não na minha matéria. Toma. Eu Toma, quero que vocês seu passem na vacilão. residência, cara. Refutado. Toma, seu vacilão. Então, professora, aí por isso que, que eu digo que é você falar o que é importante para a gente saber, entendeu? Tipo, aonde que a gente tem que focar. Pois é, tô falando, todas as aulas. Ô, professor, mas Mas ele faz um resumo, Professor, né? valendo nudes do Gabriel, professor, por favor. Você que tá interessado nos nudes do Gabriel, tá? Que não é a gente.
Já vi, já, professor. A Rubiane tá ficando rubra. É porque eu já vi ela também. Rubiane, acho que tem um pouco de razão nisso daí. Você ficou muito alterada agora na câmera. É verdade, Ubi? O Tarek defeca pela boca. Nossa. Claro que você tá mal falado, cara. Depois você não acha ruim, não. Pessoal, ó, vamos fazer assim então? Semana que vem a gente faz os exercícios, dia 17 uma aula de linfoproliferativa, dia 24 a gente faz uma revisão zona. Aí depois... Ah, não, calma aí, tem o dia 31 ainda. Dia 17. A gente tem dia 17, 24 e 31. E depois E tem a 10, prova, né? Isso. Então a gente vai ter 4 encontros até a prova ainda. Não, 10 é essa semana que eu vou estar indo para São Paulo. Não vai ter. Então é 3. Então são Tá, 3 então é mesmo. 3. Então, dia 17, 31 é 24, revisão. Essa semana que vem, dia 17, exercício. Dia 24, linfoproliferativas. 31, revisão zona de tudo, com vocês trazendo dúvidas. E dia 7, a prova. Beleza. Tá bom? Fechou. Beleza, Luana? Professor. Então tá, boa noite, bom descanso. Boa noite. Obrigada, Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, galera. A prova, boa noite.